dessa aula, certo? Aí uns 5 minutos para a gente refletir sobre qual a receita para você ser invencível. Alguém aqui é invencível? Não. Aqui do livro Diário Estoico, vai ser lido aqui por Maria Aparecida. Então quem é invencível? É aquele que não pode ser perturbado por nada que esteja fora de sua escolha racional. Epiteto. Você já observou um profissional experiente lidando com a imprensa? Nenhuma pergunta é difícil demais, nenhum tom é mordaz ou ofensivo demais. Eles se desviam de cada golpe com humor, equilíbrio e paciência. Mesmo quando ofendidos ou provocados, escolhem não se esquivar ou reagir. São capazes de fazer isso não só graças a um treinamento e à sua experiência, mas porque compreendem que reagir emocionalmente só tornará a situação pior. Os jornalistas esperam que os entrevistados tropecem ou fiquem desconcentrados, assim para se saírem bem em coletivas de imprensa. Bom, entrevistados internalizam a importância de se manterem calmas e sob controle. É pouco provável que você vai enfrentar hoje uma multidão de repórteres inquisitivos, bombardeando-o com perguntas insensíveis. Poderia ser útil, porém, ter em mente essa imagem e usá-la como modelo para lidar com qualquer sobrecarga, motivo de estresse ou frustração que lhe sobrevém. Nossa escolha racional é uma espécie de invencibilidade que pode ser cultivada. É possível ignorar os ataques hostis e lidar tranquilamente com a pressão ou os problemas. E como em nosso modelo, quando terminamos, podemos apontar de volta para a multidão e dizer: próximo. A receita de Epiteto para que nós sejamos invencíveis é não reagir ou pegar, como a gente diz no popular, pegar ar, né? Com a provocação. Então, se a vida, alguém, uma situação provoca você e exige de você uma resposta, para Epiteto, nós temos que ter uma atitude racional, equilibrada, flexível, o que a gente pode dizer também de resiliente. Certo? A única forma de você ser invencível, imbatível, é ter a resiliência. O que é resiliência? A resiliência é a flexibilidade que você se coloca, né, diante de uma situação de tensão. Digamos, você pega um elástico, não tem um elástico? Sim. Aí quando você estica o elástico, estica o elástico, é assim, ele não volta? Então, volta ao normal, né? Então, quando nós estamos, é uma resistência flexível. Porque o elástico, você gera uma tensão nele, tá? Você estica, ele vai além do tamanho normal dele. Só que quando você solta, ele volta para o mesmo tamanho. Isso é o poder de se refazer, se recompor, sem ser atingido, digamos assim, diretamente, agredido ou ser afetado, né, por uma situação de crise em que você possa estar vivendo, entendeu? Uma situação de provocação, de crítica injusta. Então, por exemplo, o que faz as espécies sobreviverem ao longo da história? Nós, seres humanos. O que fez de nós, seres humanos, ter vivido ao longo... Puxa, foi aqui, vai Deus, calma. Foi não, porque caiu. Então, tudo bem. Então, o que faz de nós, seres humanos, existimos ao longo de milhares de anos, não é? Então você se adapta, né? Assim, você se molda àquela situação, exatamente. Isso é ser imbatível. Porque é diferente de um vidro. Por exemplo, você pega um vidro, um espelho, né? Bater com força, você acha que ele vai resistir a uma pancada forte?
Não. Então ele quebra, ele se estilhaça. Não basta ser duro, ser forte. Tá? Não é isso. Você tem que ter a flexibilidade. Quando receber uma pancada, você tirar o corpo de lado, você ter um jogo de cintura, né, assim, para não ser atingido. Não queira enfrentar um problema despreparado, ou então por uma questão de se sentir imbatível, querer ir para cima sem que antes você avalie suas condições de superar, de suportar uma pressão, uma situação. Então você tem que ter a inteligência, não é assim? De ser maleável, a flexibilidade, para não se deixar atingir e sofrer com isso, né? Tá entendendo? A flexibilidade do elástico, ele volta para o mesmo lugar. Porém, o ser humano, quando supera uma situação difícil, de crise, uma perda, ele não volta para o mesmo lugar. O ser humano, ele não retorna da mesma forma, do mesmo jeito. Nós, seres humanos, quando suportamos uma crise de forma flexível, com resiliência, nós retornamos melhores, retornamos mais sábios, nós voltamos de uma forma mais desenvolvida, a gente ganha com isso. Diferente do elástico, nós não voltamos para o mesmo lugar. Nós retornamos, mas numa perspectiva de uma transformação pessoal, de um desenvolvimento, de um crescimento humano, espiritual, a ponto de a cada pancada, a cada sofrimento que você supera, quando você escapa, né, você escapa mais fortalecido, não é assim? Portanto, fica aqui essa mensagem, né, quando o autor Epicteto diz assim: Então quem é o invencível? É aquele que não pode ser perturbado por nada que esteja fora da sua escolha racional. Então é preciso também agirmos racionalmente, de forma sábia, e não simplesmente por uma emoção, uma paixão descontrolada, desequilibrada, né? Tudo que possa acontecer conosco deve estar dentro de nossas condições racionais, de pessoas inteligentes que sabem até onde nós podemos ir. Ou evitar que algo aconteça, né? Agindo o quê? Proativamente. É a prevenção, se precaver, é ter a condição de evitar que algo aconteça. É melhor curar ou evitar a doença? Melhor evitar. Melhor evitar a doença, né? Beleza. Portanto, gratidão. Palmas!